Estamos iniciando mais um episódio do podcast Fala Urubá, promovendo a cultura popular do agreste pernambucano, com incentivo da Lei Paulo Gustavo, bem como com o apoio do governo estadual e o governo federal. Para a gente iniciar tudo isso aqui, nós vamos ter uma conversa com o produtor cultural Carlos André. Carlos André, hoje, ele é agente do território da cultura, do Ministério também, na região de Pesqueira e mais 7 cidades da região do Agreste. Ele é o nosso produtor cultural pesqueirense. Vamos lá, Carlos André, tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer enorme estar com vocês aqui nesse podcast e poder passar um pouco da minha experiência e também da minha missão agora como agente territorial de cultura. Isso aí. Muito bem, você agora vai falar um pouquinho sobre você, a sua vida, o seu status dentro do seu trabalho. A minha questão cultural, ela começa do berço, né? Eu sempre tive uma família que foi inserida na cultura. Meu pai, ele era ritmista, hoje ele não está mais no nosso meio, mas ele tem um grande legado cultural como sanfoneiro, ele foi ritmista de escola de samba, já ajudou muito nessa questão cultural. Minha mãe era uma baiana, é uma das baianas mais antigas do estado, né? Minha mãe. E eu sempre cresci nesse âmbito cultural. E fui passista de frevo quando eu tinha entre os 10 a 15 anos de idade. Eu pude conhecer essa realidade. E hoje, né, eu tive um chamado muito forte, porque dentro desse ambiente cultural eu sempre notei essa falta, essa dificuldade das pessoas em conseguir, de fato, aderirem às políticas públicas voltadas à área da cultura. Até porque é um ambiente muito complexo. Eu quero ser bem claro, esse ambiente de apresentação de propostas, de elaboração de projetos, é uma coisa bem complexa. E se não tiver alguém capacitado, infelizmente aquele mestre, aquela mestra, aquele grupo não vai ser captado na área. Então, eu senti essa vontade, primeiramente, antes de me tornar agente territorial de cultura, né, de começar esse trabalho minucioso na minha cidade de Pesqueira. Eu fui diretor na Secretaria de Turismo e eu tive esse contato maior com todos os produtores culturais de Pesqueira, os grupos, agremiações. E isso, de fato, é o que faltava na vida de cada um, né? Essa questão do incentivo financeiro. Então, como a cultura estava naquele momento, de certa forma, negligenciada, né? Eu queria usar um termo aqui que é um pouco, não se enquadraria, mas sucateada. Quando a gente vai no espaço em que aquela agremiação faz a sua indumentária, a gente via a decadência, né? Eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu me sensibilizei, né? E abracei esse pessoal, abraço meu estado de Pesqueira e tomei conhecimento que o Ministério da Cultura ia fazer uma seleção para agentes. E eu senti essa vontade de entrar como agente territorial de cultura, fiz uma seleção, foram 5 mil inscritos, e dessa seleção apenas 600 estão representando 600 no Brasil todo, representando o município do Brasil todo. E eu fiquei encarregado por 7 cidades. Eu venci, não foi muito fácil, foi uma longa caminhada, né? Foram muitas etapas vencidas até aqui, para de fato a gente assumir como agente territorial de cultura. Então eu peguei essa missão para mim, e ter me tornado agente territorial de cultura foi uma, digamos assim, foi um fechamento de tudo que eu já vinha fazendo. Só que agora em uma questão mais ampla, né? Agora eu vou conseguir trabalhar não só para Pesqueira, mas para essas 7 cidades, que é Belo Jardim, Tacaimbó, Poção, São Bento do Una, Alagoinha, Ceará. E essa é a minha missão. E eu espero, de fato, né, como agente territorial de cultura, poder ajudar e fomentar a cultura. Porque qual é o meu sonho como agente territorial? Eu quero formar pessoas para que essas pessoas se tornem capazes de captar recursos. Né? Muito bem. Porque se a gente forma as pessoas, desopila muito nós que somos fazedores da cultura e produtores culturais, né? E que a gente, digamos agora, na PENAB, da nossa amada Pesqueira. Eu sofri muito porque foi muita pessoa batendo na minha porta para me ajudar, mas eu não conseguia, não dei conta da demanda porque é enorme. E aqui em Pesqueira são poucos que, de fato, são, como você sabe, né, produtores culturais. Sim. E é muito difícil porque Pesqueira tem uma demanda enorme. Imagina, se Pesqueira tem essa demanda, imagina as outras cidades. Então, o meu objetivo principal é formar pessoas
para que a gente, quando faça uma análise dos contemplados dos editais futuramente, né, ou na lista de aprovação, porque a lista de aprovação da habilitação documental já é uma vitória. É verdade. Né? E a gente perceba que isso teve um impacto positivo, né, que nossa caminhada, pelo menos eu quero mensurar a minha caminhada no final, meu relatório final, mostrando que, de fato, houve um aumento de inscrições, as propostas estão enviadas com qualidade, as pessoas estão capacitadas e o pessoal está começando a captar recursos e injetar esse recurso da cultura no município. E essa é a minha função, esse é meu objetivo. Né? Espero trabalhar com as prefeituras, com as pessoas. Isso é muito bom, Carlos. E dentro dessa chamada que você teve, eu queria que você me dissesse mais alguma coisa. E a pergunta é a seguinte: o que foi que mudou com a nova gestão do MIC, Ministério da Cultura, dentro dessa questão cultural? Você sabe, você tem algo a responder sobre isso? A cultura sofreu muito, de fato, né? Sofre demais. Quando Margarete assume essa função, né, nós percebemos um novo brilho na cultura, porque foram retomados muitos editais que, de certa forma, não existiam. Né? Então, houve essa retomada, e, de certa forma, o nome, a nomenclatura que o Ministério da Cultura utiliza é retomada. Se foi para o Rio Grande do Sul, que sofreu aquela catástrofe, é retomada cultural, né, e que foi um edital específico só para o Rio Grande do Sul. Então, houve esta retomada geral, em todos os aspectos, em todos os segmentos. E é impactante para o Brasil todo, né, que a cultura ela vive. Né? E isso é o resultado positivo que a gente tem nessa gestão atual. Muito bem, Carlos. Agora, tem assim, a gente sabe que diante de todas essas circunstâncias, existem as coisas que são caminháveis, que têm facilidade e que também têm muito mais dificuldade. Né? Para poder a gente chegar junto a determinadas coisas, a gente luta, corre, como você acabou de falar, né? Mas a gente precisa ter muita energia, muita vontade, não é? E muito amor, primeiro mão, né? Para poder fazer isso. Mas me diga aí, me fala a respeito das suas dificuldades em tornar o serviço público, em tornar os serviços e os produtos culturais empreendimento. Como é que a gente faz essa mudança? Assim, a dificuldade que existe. A maior dificuldade, voltada a essa questão, eu acho que você está querendo falar em relação à cultura que gera empreendedorismo, né? É um termo que nós usamos. A gente usa, existe até um edital do Estado que favorece a economia criativa. Né? Existe um termo chamado economia criativa, nesse segmento que a senhora está querendo falar, que é quando nós temos a capacidade de pegar uma associação, digamos, a Associação das Rendeiras de Pesqueira. Né? A associação precisa do quê para trabalhar? A gente consegue injetar recursos para que aquela associação tenha capacidade de trabalhar no seu segmento, né? De renda e renascença, de produção de leite, ou então do bolo de rolo, que é um patrimônio, né, da nossa de Pernambuco. Então, existem esses editais que favorecem, de fato, essa questão empreendedora, né? Mas no ramo cultural. Né? E também existem os editais que a gente vai favorecer os espaços, as agremiações em si, mas que não tem essa questão empreendedora, mas que, por ter uma equipe de funcionamento, né? Você vai executar o edital de bolsa da Plenab desse ano. A gente tem que ter uma equipe. Então, essa equipe ela vai ser mobilizada, ela vai ser remunerada para poder, né, executar suas funções. Então, gera-se emprego, né, diretamente. E também indiretamente. As famílias vão ser beneficiadas de cada uma daquelas pessoas ali. Então, é dessa forma. E a maior dificuldade que eu sinto nesses dois aspectos, tanto na economia criativa como nessa questão do fomento, é que existem poucas pessoas capacitadas para ocuparem os cargos nas equipes. É muito difícil conseguir uma pessoa que tenha está na cultura há muito tempo, mas não tem um curso, não se especializou, né? Não falo especialização em relação a nível latocêncio, escritocêncio. Eu falo assim, fez um curso de produção cultural, né? Tem uma gama de históricos e comprovações. Às vezes a pessoa tem apenas uma fotografia de quando começou. É muito difícil. Então, eu busco primeiramente fazer essa sondagem,
e ajudar, mentorar essas pessoas, né? Fazer uma mentoria e ajudar essas pessoas a conseguir elaborar um portfólio. Nesses portfólios a gente faz toda a juntada, né? A gente junta todas as comprovações que essa pessoa tem para poder ter um portfólio legal para apresentar e mostrar de fato quem é. Ou então, como eu já faço muito, né, que é gravar documentários. Sim. A gente pega documentários, pega a pessoa de fato executando sua função, seu trabalho na questão cultural, pega depoimentos de pessoas que conhecem a pessoa de fato. A minha dificuldade é essa. Isso é a parte mais difícil, que é juntar para provar que aquela pessoa tem capacidade, né? Então é um apelo que eu faço e é também o que eu vou inserir no meu trabalho como agente territorial de cultura, que a pessoa ela se especialize. Ah, mas e o mestre que não tem nenhum conhecimento, que nem sabe escrever, mas é mestre de coco? A gente tem essa realidade, né? Canta coco perfeitamente, mas não sabe escrever. A esse mestre a gente vai dizer, olha, mestre, é o seguinte, eu sei que você é mestre de coco, mas não custa nada você frequentar uma turma de EJA, para poder até escrever o nome, né? Para alguma coisa simples assim, para se precisar futuramente você anotar, você não tem que usar o dedo, mas anotar. Isso é uma questão que a gente vai incentivar as pessoas, de fato, a ter esse contato com esse mundo de preparação, né? Sim. E é essa a minha missão. Ô, Carlos, você acha que a cultura tem que trabalhar apenas com a identidade cultural e o pertencimento? Não. Quais são as expectativas para a política cultural em Pesqueira? Bom, nós temos, ultimamente está sendo feito, né, o plano de políticas culturais pelo Ministério da Cultura. Teve uma edição agora em Recife, que foi, se eu não me engano, foi entre os dias 18 e 19, não sei, não me recordo, mas teve. Mas que essa escuta ela está sendo realizada no território nacional. A partir dessa escuta, a gente vai ter uma dimensão do que, de fato, né, além dessas escutas que estão sendo feitas em eventos específicos em cada capital, existe o agente territorial de cultura que vai demandar e vai enviar essa demanda para o Ministério da Cultura. Essa demanda é específica de cada cidade. Quando a senhora pergunta em relação à cidade de Pesqueira, a demanda de Pesqueira ela vai ser encaminhada ao Ministério da Cultura. Entende? Então, Pesqueira precisa de qual a realidade de Pesqueira? Pesqueira é rica de tal segmento. Como é que a gente pode ajudar tal segmento, né, culturalmente? A verba vem ou para a associação, ou para a própria prefeitura administrar, mediante transfer igual, se come, não sei como a gente vai fazer, mas o objetivo da gente é esse, né? É falar, nossa cidade precisa disso. Como é que a gente pode articular para que isso aconteça de fato, né? A gente precisa realizar um evento, Semana da Consciência Negra, no município de Pesqueira. Existe um edital do Ministério da Cultura, que abre anualmente, né? E ele favorece a execução, isso aqui eu quero tornar bem público para todo mundo, que ele favorece a execução de atividades, de eventos calendarizados no município. Então, se eu tenho o Carnaval de Pesqueira, ele poderia ser totalmente bancado pelo Ministério da Cultura. Eu, inclusive, lancei essa ideia, né, em outros momentos, enquanto era diretor, mas ficou sem essa articulação. Então, assim, existe este edital que fomenta eventos calendarizados, ou seja, tem que estar no calendário reconhecido na Câmara Municipal do município, em qualquer cidade do Brasil, e esse edital fomenta a realização daquele evento, naquele lugar. Então pode ser Carnaval, Semana da Consciência Negra, São João, o que tiver que seja calendarizado, executado com frequência, a gente apresenta o edital fomenta. Se passar também, né, porque é uma grande gama de pessoas, mas infelizmente quando eu vi o resultado desse ano, eu vi que poucas pessoas escreveram nesse edital. Não sei porquê, eu acho que não é a falta de conhecimento, né? Então esse é o objetivo, né, que aconteça essa articulação maior e a gente consiga trazer o maior número de recursos para a Pesqueira, né? Eu espero daqui a 2 anos Pesqueira voltar da cultura. Como eu já fiz muito, né? Já fiz muito. Mas então, Carlos, agora veja só para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria só que você falasse um pouquinho sobre os apoios. Veja só, você tem a sua formação, a sua identidade, o seu desejo, é um crescimento cultural aqui dentro da nossa cidade, né? Mas aí vamos ver que você diz a gente. Então, quando você fala a gente, são pessoas que ficam perto de você, é claro, que fazem esse trabalho. Mas aí, um apoio dentro da cidade
para favorecer as suas ideias, não é? Essa atuação que você quer manter ou criar. Você tem um apoio de quem ou não tem? Essas articulações, de fato, elas acontecem agora em novembro. Né? A partir de amanhã, eu tomei posse ontem, né? Então a partir de amanhã, que é o primeiro dia da execução de fato como agente territorial de cultura, começam-se as articulações de fato. Então eu vou chegar nas secretarias, né? Chegar nos grupos culturais, primeiramente nas secretarias, de cada município que eu vou ficar à frente, né? E me apresentar como agente territorial de cultura, falar da minha função para o secretário local ou para alguém que assessore o secretário, caso ele não esteja, e informar da importância do meu trabalho no município. Entendi. Mas também fica a critério, sabe? Tipo, o secretário quer trabalhar com o apoio do agente, ele não quer trabalhar com o apoio do agente. Eu trabalho com o município, mas eu posso trabalhar também com os agentes culturais do município. Entendi. Entende? Ótimo. Então, a gente, por enquanto, a conversa foi muito linda. A gente tem a noção de que tudo que você falou nós tem a ver, não é? Mas a gente vai precisar finalizar. Eu agradeço muito por essa oportunidade. É um prazer muito grande estar aqui com você. A gente pode voltar em outros momentos, com certeza, mas são suas considerações finais. Eu agradeço muito, né, primeiramente a Deus por eu ter chegado aqui. Né, não foi fácil. Agradeço essa oportunidade de estar falando aqui no podcast nesse momento e de poder externalizar a minha felicidade de poder fazer pelos meus, pelos nossos, né, que a cultura é nossa, a cultura ela corre em minhas veias. E o mais gratificante, eu tomo para mim, o meu lema de trabalho é realizar o sonho das pessoas. Isso é muito bom. Então, quando a gente vê aquela agremiação saindo com a sua indumentária bonita, saindo com novos instrumentos, saindo com uma veste, uma questão mais exuberante, isso aí não tem valor nenhum que pague.